Fala turma, tudo bem? Professor André Eduardo e vamos dar continuidade ao assunto de reações orgânicas. Hoje nós vamos começar a conversar sobre reações de substituição nucleofílica em ácidos derivados. Nucleófilo a gente comentou nas nossas aulas anteriores de forma bem branda, a gente vai revisar esse conceito de mecanismo e adentrar de vez no assunto. Nossa aula vai ser dividida nesses três tópicos, introdução às reações nucleofílicas acílicas, mecanismo de reação de substituição nucleofílica e principais reações de substituição nucleofílica, ok? Então, pessoal, essa introdução às reações de substituição nucleofílica basicamente vai conversar sobre substituições que são realizadas nos ácidos carboxílicos e seus derivados. Sempre lembrar daqueles conceitos das funções que não foram trabalhadas, pessoal. Que ácido carboxílico, ele é caracterizado pela função carbono, duplo oxigênio, OH. Éster, em vez de ter o OH, nós temos uma outra cadeia carbônica, é uma função éster. Anidrido acético é o resultado da desidratação de dois ácidos carboxílicos, uma reação de desidratação na qual os dois ácidos acabam se unindo, formando anidrido. Aminas também são funções ali bem parecidas com as funções de ácido carboxílico. Amidas, na qual no lugar da hidroxila nós vamos ter um nitrogênio com hidrogênios, podendo ser uma NH2, podendo ser um NH com uma cadeia carbônica, ou um nitrogênio com seus dois hidrogênios substituídos por cadeias carbônicas. E por fim, nós vamos ter os aletos de acila. Você lembra lá que no lugar da hidroxila nós vamos ter o quê? Um halogênio. Então, basicamente, nessa parte de reações de substituição nucleofílica, nós vamos trabalhar com esses substratos. Por quê? Porque, pessoal, lembra que a gente comentou a diferença do eletrófilo para o nucleófilo? O eletrófilo é uma substância que ela busca elétrons, ou seja, ela tem um caráter positivo. Enquanto que o nucleófilo é uma substância que ele busca por carga positiva, porque ele tem uma carga negativa. Quando nós temos um carbono ligado a um heteroátomo muito eletronegativo, que é o caso do oxigênio, ocorre, pessoal, um deslocamento da nuvem eletrônica. Olha aqui no nosso slide. Você tendo um carbono com a ligação ligado ao oxigênio, ocorre um deslocamento dessa nuvem eletrônica, dessa carga negativa, dessa polarização da negativa para o oxigênio, tornando o carbono um eletrófilo, quase que um eletrófilo. Por quê? Porque ele está com uma desvantagem de nuvem eletrônica. Quando o carbono está nesse estado, ele vira um alvo para nucleófilos e dessa maneira ocorre a reação de substituição. O mecanismo é basicamente esse. Essa diferença de eletronegatividade polariza a ligação, o nucleófilo chega com o seu par de elétrons, uma vez que ele tem carga negativa, ele é acivo por uma carga positiva para neutralizar aquilo lá, ele ataca o carbono, ocorrendo o rompimento da dupla ligação, ocorre a substituição provavelmente do hidrogênio, do radical do hidrogênio, liberando o hidrogênio lá da hidroxila, que estava no local, de tal maneira que quando a ligação é restaurada, aquele hidrogênio que estava envolvido na ligação, ele se estabiliza com um ânion que está no meio. Basicamente esse é o mecanismo mais sucinto que nós vamos ter a princípio. Você tem que lembrar sempre que em reação de substituição nucleófila, ela ocorre por quê? Porque o carbono está ligado a um átomo eletronegativo. Ocorre um deslocamento de carga, o carbono então ele vira um alvo por ter um caráter eletrófilo, o que atrai o nucleófilo, certo? É basicamente isso. Então a gente pode falar que o mecanismo de substituição nucleofílica nada mais nada menos do que um mecanismo de adição-eliminação nucleofílica, onde você adiciona o nucleófilo e você elimina um dos substituintes, na qual ocorre então essa característica de substituição. Você adiciona e tira um, no final das contas, no final ali passando a régua na equação, ocorreu uma substituição, certo? Bom, dentre as principais reações de substituição nucleofílica que nós vamos ter, pessoal,
A primeira é a conversão de aleto de acila em éster e em anidrido, pessoal. Então, aleto de acila, lembra lá, você vai ter um carbono dupla O com um halogênio no lugar da hidroxila. O carbono está ligado a dois átomos muito eletronegativos, certo? O mecanismo é muito parecido ali, ó, envolvendo a dupla ligação com oxigênio. O nucleófilo, no caso ali, ó, o CH3OH, ele acaba, o oxigênio do CH3OH, ele acaba atacando esse carbono, formando um intermediário, certo? Esse intermediário, ele libera um próton para o meio, substituindo então, tem essa característica de substituição no carbono, e como consequência, pessoal, você gerou ali, ó, um éster. Então, a partir do aleto de acila, você gerou um éster, mas o cloro ali, o ânion que estava substituído nesse aleto de acila, ok? Quando você vai ocorrer uma conversão entre anidridos, olha lá, você tem a reação então do aleto de acila com um ácido orgânico ali, no caso, que é o acetato, o ácido acético desprotonado, na forma do íon acetato, ocorrendo um mecanismo idêntico. Você tem um nucleófilo atacando o carbono que tem caráter eletrófilo. Ocorre o ataque, rompe a dupla ligação com o oxigênio. O oxigênio apresenta esse caráter negativo, volta a restabelecer a dupla ligação, e essa dupla ligação estabelecida com o carbono, que vai fazer 5 ligações, o que não pode, ele acaba eliminando o halogênio. De tal maneira, então, que nesse caso você gera o anidrido e também o ânion do halogênio que estava ligado ao aleto de acila. Nesse caso, vale ressaltar que nós temos como produto cloro, porque o aleto da acila envolvia cloro. Se fosse um bromo, seria bromo, certo? Próximo tipo de reação de substituição nucleofílica que nós teremos, pessoal, é a conversão de ácido carboxílico em éster. Ela é conhecida basicamente como uma esterificação, reações de esterificação, amplamente utilizadas aí na indústria. Você necessita para essa reação um ácido muito forte. No caso aqui, nós temos o ácido clorídrico como catalisador, porém o ácido sulfúrico ele funciona também, porque o ácido sulfúrico ele é um ácido que também vai ter essa força para promover a catálise na reação. Basicamente, pessoal, você vai ter ácido acético reagindo com álcool metílico em excesso. Ou seja, pessoal, você vai ter metanol. Álcool metílico, metanol. Lembra lá, CH3OH. Ácido acético, que é o ácido etanoico, o vinagre de cozinha, só que aqui concentrado, reagindo com metanol em ambiente ácido. Esse ácido forte ele vai servir de catálise para conseguir gerar um intermediário que vai possibilitar a continuidade da reação, de tal maneira então que você, ácido acético com álcool metílico, você gera acetato de metila. Por quê? Porque você está usando um álcool metílico. Se você tivesse usado um etanol, você provavelmente geraria um acetato de etila. Então ocorre a substituição da hidroxila, que ela converge em água, certo? Ocorre a substituição da hidroxila, do hidrogênio da hidroxila, que ela converge em água, uma vez que ela vai reagir com o OH que vai sobrar do álcool residual do álcool, a hidroxila do álcool, formando água. Então, o hidrogênio do ácido carboxílico com a hidroxila do etanol vão formar como produto a molécula de água. Em compensação, ocorre a adesão da cadeia carbônica do álcool ao grupo do ácido carboxílico, de tal maneira que você gera um éster, certo? Para preparar essas reações de esterificação, pessoal, com maior rapidez e maior rendimento, é utilizado variantes de esterificação direta. Então, ó, nós temos o sal, que às vezes você utiliza ali um sal, em vez de usar um ácido carboxílico, você usa um sal de ácido carboxílico, um sal de ácido, no caso ali, ó, um acetato de sódio, reage com um aleto para produzir o éster
e sal. É um mecanismo, digamos que mais rápido para você fazer uma reação em laboratório ou você quer um rendimento melhor. Em vez de usar o ácido carboxílico, você usa o sal daquele ácido. Uma vez que você reage o sal com o aleto de alquila, no caso, você tem o aleto, o halogênio com o sal, o cátion do sal, ele vai gerar um sal inorgânico. Então isso acelera o processo e o rendimento da reação, certo? Aqui nós temos o cloreto de ácido reagindo também com um alcoóxido de fenóxido, que é o exemplo da troca ali, em vez de ser um sal básico, um sal ácido, um cloreto ácido no caso, reagindo com um alcoóxido ou fenóxido também aumenta, gera o mesmo produto de éster e aumenta o rendimento, gerando também sal, ok? Bom, temos conversão de éster em outro éster, é um tipo de reação que a gente chama de transesterificação. A gente pode fazer essa metodologia de 3 modos, por alcoólise, acidólise ou troca éster-éster. E vale ressaltar que esse aqui é um processo muito rápido e de baixo custo, então é amplamente utilizado. A alcoólise, basicamente, você vai reagir o éster com um álcool, certo? Gerando ali o outro éster. Você troca a cadeia do éster pela cadeia que você está reagindo com o álcool determinado que você está reagindo. Então, você troca o éster pelo outro. Na acidólise, mesmo processo. Você troca o reagente, ocorre uma troca entre a cadeia carbônica do éster com a cadeia carbônica do ácido, gerando também um novo éster. E na troca éster-éster, você reage os dois ésteres que vão reagir entre si e vão realizar uma troca entre si. Basicamente é isso. Reação baixa, de baixo custo e de alto rendimento, rápida. E para encerrarmos essa primeira parte de reações de substituição nucleofílica, pessoal, conversão de éster em ácido carboxílico, o que a gente chama de hidrólise ácida. A gente vai ver na próxima aula tudo sobre hidrólise, mas essa aqui, como ela envolve muito a questão do ácido carboxílico, você basicamente vai pegar o éster e reagindo ele no ambiente ácido com água, ocorre o ataque do nucleófilo, mesmo mecanismo, onde o carbono, a ligação dupla, a ligação pula para o oxigênio, essa ligação, o oxigênio fica negativo, ele torna essa ligação para o meio, formando o intermediário tetraédrico, a reação no final removendo todo aquele grupo R2 ou R1, que a gente pode chamar do éster, sendo substituído pela hidroxila. De tal maneira então que você, a partir do éster, o produto você gera um ácido carboxílico, certo? Resumindo toda a questão da aula, o que é importante você saber de reações nucleofílicas. O mecanismo de ação, que é um nucleófilo qualquer ali, vai variar de reação para reação. Normalmente vai ter um átomo eletronegativo envolvido, e normalmente é o oxigênio. Ele vai realizar o ataque ao carbono que está ligado ao heteroátomo, normalmente carbono que está ligado à dupla oxigênio. Porque esse carbono vai ter um caráter mais positivo, e o nucleófilo está procurando isso, certo? Esse é o grande resumo. A forma como você vai aplicar isso nos exercícios vai variar de exercício para exercício. Mas substituição nucleofílica você tem que sempre lembrar desses pontos, ok? Agradeço a atenção, aguardo vocês nas próximas aulas. Até!